A paz do Senhor, povo de Deus, é uma alegria estar de volta com vocês em mais um programa da EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, fique conosco até o final desse maravilhoso ensino, da lição de número 2, lição de adulto. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve em nosso canal. E você que já está inscrito, curta os nossos vídeos e compartilhe para o maior número de pessoas que você conhece. Estamos dando início nesse maravilhoso seriado de lições, né, sobre o relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E nós temos aqui o tema da nossa lição de número 2, que vai ser ministrada no dia 9 de abril de 2023, a predileção dos pais por um dos filhos, né? Então, os pais costumam privilegiar um filho em detrimento do outro. Isso é muito errado e pode trazer conflito na família, tá? E é o que nós vamos ver aqui na família de Isaac e Rebeca. Texto áureo da nossa lição. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Nós vemos aí, então, que Isaac amava Esaú, porque ele era o filho que lhe agradava, né, predileto. E já Rebeca amava Jacó, porque era mais caseiro e estava mais próximo dela. E houve aí um conflito entre os irmãos por causa dessa predileção, né? O pai preferiu um e a mãe preferiu o outro. E nós vamos, ao discorrer dessa lição, ao desenrolar dessa lição, ver como aconteceu esse conflito e tomar como exemplo, né, nós que somos pais, para não dar preferência mais para um filho e menos para o outro, né? É lógico que existem exceções, existe filho que precisa de mais atenção. Por exemplo, eu tenho uma filha deficiente e ela precisa mais da minha atenção, da atenção da mãe e do pai, né? Devido por ser uma pessoa especial. Mas nem por isso eu posso, né, ter tratamentos diferentes, né? Ou privilegiar. Eu tenho um casal, tanto ela como ele tem que ser tratado de igual modo. Não posso desprezar o outro só porque ele, né, é sadio, não é especial como a minha filha, mas o tratamento tem que ser igual. Porém, a nossa atenção é maior por causa da deficiência, né, porque é uma pessoa especial. Verdade prática, a preferência dos filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles, né? Então, por causa dado esse privilégio a um determinado filho, ele pode crescer egoísta, né, e trazer problemas, né? Um filho que não vai conseguir enfrentar o mundo, achando que o mundo é a casa dele. E aí ele vai ter conflito, vai ter problema, não só na família, mas também na vida social. Então nós temos que amar os filhos, né, de igual maneira, e quem ama não passa a mão na cabeça, né, mas corrige, o pai que ama corrige, e o filho tem que ser corrigido, ensinado, educado em casa, para quando ele chegar no mundo aí fora, na sociedade, saber se comportar, né, que todos têm direitos e deveres, não só ele tem privilégio. Então temos que tomar cuidado com essa predileção a um filho em detrimento do outro. Mas a nossa lição é comentada pelo nosso exímio pastor Elienay Cabral, né, um grande teólogo, um grande pastor, e ele divide a lição, nós temos aqui na leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 25, versículo 19 ao versículo 28, não vamos fazer a leitura aqui, nesse texto narra, né, sobre a história, a vida de Isaac.
e Rebeca, né? Desse casal abençoado por Deus. Não vamos ler para nós ganharmos tempo. A lição está dividida em 3 tópicos, como é de costume, né? Esses tópicos nos orienta, né? Para aqui nós trazer subsídios, né? Durante o comentário da lição. A nosso primeiro tópico, nós temos o plano de Deus para a família e sua presciência. No segundo tópico da nossa lição, nós temos o conflito familiar. E no terceiro e último tópico, nós temos o problema da predileção por filhos na família. Então está bem didático, né? Está bem organizado aqui para nós discorrermos essa lição, uma lição abençoada, aonde vamos trazer subsídios, né, para os professores dar a sua aula no próximo domingo. E os alunos tirar nota 10 aí, né, nesse aprendizado e levar para casa e também, né, se houver essa situação, eles dão um alô para os pais que a lição está ensinando da maneira certa. Então vamos à nossa introdução, sem mais delongas, sem mais demora, tá? A história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição de Abraão e Sara. Por algumas vezes Abraão não soube lidar com o sentimento de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que, quando isso acontece, na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Então, já na introdução, nós vemos aqui o autor, né, o nosso comentarista, dizendo que repetiu-se, né, no filho de Abraão, o mesmo que repetiu com Abraão e Sara, não todos, mas algumas coisas, porque nós vemos aqui que quando Deus fala com Abraão em forma teofânica, que não seria o mordomo, né, Eliezer o seu herdeiro, mas sim um filho que sairia do seu lombo. E quando Sara duvida, e Abraão de certo modo também duvidou por já estar com 100 anos, amortecido, né? Ou seja, já não estava mais com todo vigor para gerar um filho. E Sara também, né, que antes era Sarai, e também Abrão, e depois, posteriormente, passou a ser chamado Sara e depois Abraão, né? Então, Sara também sorriu quando ouviu, porque ela já havia encerrado os costumes das mulheres, né? Que aqui é a menstruação, né? Chegou em certa idade, a mulher cessa a menstruação e também, com isso, a procriação, né? Entra no período da menopausa, né? O homem da andropausa. Então, por isso, eles duvidaram, eles não confiaram. Mas aqui, Isaac foi o contrário. Ele não duvidou da promessa de Deus. Embora a mulher dele fosse estéril também, teve a mesma sorte do pai, ele orou incessantemente. E nem Rebeca também arrumou uma outra mulher para que Isaac tivesse filho, como fez Sara, tá? E nem duvidou da promessa de Deus. Ele orou incessantemente e Deus, né, no determinado tempo, fez com que Rebeca ficasse gestante, né, tivesse filho. Tá? Então foi diferente nessa área, mas em questão, em outras, é muito parecido, né? Então vamos ao nosso primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico, o plano de Deus para a família e sua presciência. Tá? Primeiro tópico, ou o primeiro ponto do primeiro tópico. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Gênesis 25
e versículo 21. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Gênesis 25, 26, versículo 26. E o 25, versículo 20. Portanto, nada pôde impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Então nós vemos que Isaac era fiel a Deus. Desde a sua meninice, Isaac aprendeu com seu pai Abraão a temer a Deus. Nós vemos no episódio lá do holocausto, quando Deus pede o filho de Abraão em holocausto, o filho de Abraão, Isaac já era moço. Eles subiram a montanha e quando Abraão vai fazer o sacrifício, Isaac podia dar um galope ali em Abraão e sair correndo, ele não pegava ele. Mas o menino era tão obediente, o pai já havia ensinado ele a como adorar a Deus através do sacrifício. Ele não esboçou nem um movimento brusco, mas ele obedeceu ao seu pai, assentou ali sobre a lenha e ficou na posição de sacrifício porque ele obedecia ao pai, como Abraão obedecia a Deus. Mas quando Abraão vai sacrificá-lo, Deus brada do céu: não faça tal, porque agora eu sei que você tem fé. E o menino então foi salvo, né? E colocado um carneiro, né? Um cabrito em seu lugar para ser decolado. Então ele era obediente, ele aprendeu com seu pai. E aqui não foi diferente. Foi 20 anos orando para que sua esposa tivesse filhos. E Deus ouviu a oração, né? E aí Deus concede a Rebeca conceber gêmeos. Então nós vemos aí a fé, né, e a obediência do jovem, né, agora já adulto, Isaac. Né? Até quando ele estava vivendo em um povo que não era seus parentes, né? E ele não escolheu nenhuma moça para se casar. Ele esperou o conselho, né, esperou em seu pai, o conselho do seu pai, para casar com alguém que era da família, certo? Parente. Então, na hora certa, obedeceu ao seu pai, e o Eliezer, o mordomo, busca uma moça para Isaac, que estava orando por ela. Então acontece o casamento. Aí até faz uma analogia, né, da igreja com Cristo, né, que Cristo está nos esperando, né? Quando nós fomos encontrar com ele assim, então Isaac estava esperando a sua noiva, a Rebeca, e casou, e foi lindo, e viveram na presença de Deus. Avançando para o segundo ponto da nossa lição, o propósito presciente de Deus. Né? O que é essa palavra presciente? Então é um dos atributos de Deus. Em vários atributos que Deus tem, esse é um dos atributos. Presciência quer dizer saber tudo e saber antecipadamente. Porém, não intervir no acontecimento da história da vida do ser humano. Tá? Ele tem todo o controle. A hora que ele precisa, ele intervém. Mas não significa que Deus está intervindo, né? Mudando. Não. Ele sabe, né? Sabe tudo e antecipadamente. Isso é presciência. Mas ele permite o homem escrever a sua história. Tá? Agora, quando sai do limite, Deus então toma o controle. Então Deus permite, mas Ele sabe o que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Mas Ele quer ver a sua atitude diante dEle, a sua fé, como aconteceu com Isaac. Tá? Então o propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Gênesis 25 e o versículo 23. Isso independia da circunstância que envolvessem essa história. Por isso o Senhor atendeu à oração de Isaac e Rebeca, concebeu filhos gêmeos. Gênesis 25 e 21. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si
no ventre da esposa de Isaque. Gênesis 25 e 22. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino, que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Romanos 12 e 2. Então, Deus sabe, mas ele não intervém, ele deixa acontecer, tá? Porque nós somos seres humanos com livre arbítrio. E nessa desenrolar história, muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus como Rebeca e Isaac não entendeu, não compreendeu plenamente, e eles interviu, como Abraão interviu lá na promessa de Deus, e deu conflito. Em Abraão, nós vemos que a intervenção de Rebeca e a permissão de Abraão, houve um conflito entre os irmãos e se formou duas nações rivais, que é os árabes e os judeus. Tá? Aqui nós vemos também que houve intervenção do casal na vida de Esaú e Jacó, e houve conflito entre eles, tá? Entre Esaú e Jacó. Né? Quase houve morte. Pela misericórdia de Deus, Deus interviu e não permitiu que houvesse morte, né? Tomou o controle das coisas. Mas Deus deixou livre para eles decidirem. Mas se eles buscam a presença de Deus e não tomam frente, né, de Deus, as coisas seriam diferentes. Eles não sofreriam tanto como sofreu Rebeca e Jacó. Então, muitas vezes nós estamos num caminho ignorado, sendo que Deus já falou conosco. E nós atravessamos na frente de Deus e sofremos a consequência. Mas, todavia, Deus, na sua grande misericórdia, Ele nos ajuda a resolver esses problemas. Vamos sofrer um pouco mais. Como aqui resolver o problema desses dois irmãos. Avançando para o segundo tópico da nossa lição, o conflito familiar. Tá? Então, nós vemos aqui no primeiro o plano de Deus para a família e sua presciência. Tá? E agora nós vamos ver o conselho familiar, né, no segundo tópico. Primeiro ponto, a esterilidade de Rebeca. Tá? Rebeca era estéril, não tinha filhos, como também foi Sara. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada, por serem impedidas de procriar. Mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhes filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Gênesis 25 e 21. Então era o costume daqueles povos, né? A lei deles era o costume do tempo de Isaac e Rebeca, no tempo de Abraão, que se a mulher fosse estéril, ela é uma mulher que seria desprezada, poderia desprezá-la e casar-se com outra, né? Arrumar concubinas, e ela seria desprezada porque não tinha filhos, certo? Porém, o homem de Deus não age como os costumes errados da sociedade. Os costumes, as leis que é correta, sim, mas aquelas que não condiz com a lei de Deus, nós não devemos obedecer. Então, Isaac obedeceu a Deus e ele orou. Ao invés dele desprezar a Rebeca, aquela que Deus, né, deu a ele, prometeu, e foi lindo o seu casamento, né? Ele não desprezou, o juramento que ele fez, ele cumpriu. Ele ficou fiel, orou a Deus e ele cria que Deus podia mudar a situação e ela ser fértil novamente. E o que aconteceu?
Então nós temos que acreditar, não podemos, né, atropelar os planos de Deus, né? E ele foi fiel durante 20 anos aproximadamente, orou, e Deus abriu a madre de Rebeca, como abriu de Ana, como abriu de Sarai, e abriu da sua esposa, e ele teve 2 filhos gêmeos, né? Avançando para o segundo ponto da nossa lição, do primeiro tópico, do segundo tópico, o conflito, né? E os filhos lutavam no ventre dela. Então aqui houve um ringue, né, no ventre de Rebeca. Dava chute, dava cangapé, dava burro, né? E Rebeca ficou assustada com aquilo, e disse: Senhor, o que é isso? Ora, já uma briga dentro do ventre, era chute para todo lado, incomodou ela. Aí Deus disse: olha, é que vai nascer 2 nações do seu ventre, e o maior vai servir o menor. Por isso que está essa briga aí. O maior não quer aceitar, mas o menor vai prevalecer, né? Como prevaleceu. Então estava um ringue ali, mas Rebeca pergunta ao Senhor, o Senhor responde para ela, né? Deus é misericordioso. Gênesis 25 e 22. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Salmo 127, verso 3 ao 5. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado. E pagaram um preço alto. Diferente de seu pai, Isaque buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaque orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Gênesis 25 e 23. Então, o que eu disse, né? Ela sentiu o drama ali, aquilo não era normal, né? Aquele tanto de chute, de reboliço dentro do seu ventre. Ela, então, pergunta em oração a Deus, né? Ela não busca recurso na medicina, ela não busca curandeiro, até porque eles eram fiéis a Deus, ela busca a Deus. E Deus responde para ela: fica tranquilo, minha filha, que aí 2 povos, 2 nações que está gerando, será gêmeos, e o maior servirá o menor. Então 2 nações que estão saindo do seu ventre. E ela creu, ficou tranquila, e quando nasce os camaradas, né? O menor saiu o primeiro, parece que ele tinha uma capa de pelo nele, né? Uma manta de pelo, saiu peludo, né? E atrás um pelado, sem pelo, né? Liso, agarrado no calcanhar do mais velho, né? Não te largo, eu vou ser o maior. Então já nasceu dentro do ventre, era um projeto de Deus, era um plano de Deus. Porém, esse casal tomou decisões, né? Predileções, né? Tendo um filho predileto e o outro tendo outro filho predileto, aonde causou um conflito, poderia ter sido diferente. Eles erraram nesse quesito, né? E nos traz o exemplo, né? Esses erros nos trazem o exemplo para que nós não erramos, que nós não devemos privilegiar mais um filho do que o outro, mas todo deve ser tratado de igual modo. É lógico, como eu disse, como eu tenho uma filha especial, a minha atenção é mais aguçada para ela, mas eu não vou desprezar o meu filho. Os tratamentos são iguais, eu tenho que amar os 2 da mesma forma, né? E é preciso de ter um jogo de cintura para, né, conciliar as coisas quando tem na família um filho que é especial, né, que tem problemas, e o outro que é saudável. Ensinar ele, mostrar que a gente tem que dedicar mais ao outro, porque ele precisa mais da nossa atenção. Mas isso não significa que nós amamos ele, né? Quantas vezes eu falei para meu filho, às vezes ele ficava assim, né, reclamando, a gente tem atenção, mas não significa que nós não amamos mais você do que a nossa filha, mas é porque ela é especial. E ele acabou entendendo e hoje nos ajuda, né, nessa luta, né, porque um filho especial realmente é uma cruz abençoada a mais que nós temos que levar, né, até o fim da vida, e com alegria e agradecendo a Deus por tudo, certo? Então, avançando para o terceiro ponto desse segundo tópico,
o favoritismo do casal pelos filhos. Tá? Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. É normal isso, né? Em Gênesis 25, do 25 ao 28. Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte. E o maior, o mais velho, Esaú, e por isso o primogênito Esaú serviria o menor. No capítulo 27, já idoso e cego, né, Isaac achava que logo morreria. Por isso preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, daquela época, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção, praticada pelos pais de Esaú e Jacó, produziria um grande conflito na família. Então, nenhum dos dois era inocente contra o plano de Deus. Tanto Rebeca como Isaac, Deus revelou para eles que o maior seria, que o menor seria maior. Ele ia dominar sobre o mais velho. Mas como era de costume, como era a lei da época, que o primogênito teria que ser abençoado primeiro, as bênçãos maiores seriam sobre o primogênito, que era Esaú. Então, como Isaac privilegiava mais Esaú por causa da caça que ele gostava, dos guisados que ele trazia, por causa que ele gostava também desse esportivo, né? Esporte, né? Que é a caça, né? Então ele gostava, ele privilegiava a Esaú, mas sabendo que o plano de Deus era para o menor, que era Jacó. Mas mesmo assim ele apressou-se em abençoar Esaú. Ele podia ter orado a Deus e ter conversado com os filhos, e eles iam entender e trazido a bênção para o menor. É o que eu posso entender nessa questão, nesse quesito, tá? Rebeca, sabendo também do plano de Deus, né, que o maior seria dominado pelo menor, ela vai e entra na frente para cometer um engano, outro erro. Quando Jacó, já cego, não via mais nada, né, por causa da idade, sabe que a gente vai diminuir a visão, né? Tudo vai diminuindo quando você vai ficando velho. E já de idade, não enxergava direito, né, só vultos. Aí ela arquiteta um plano de engano, tá? Já condizendo com o nome de Jacó, né, como diz muitos pregadores, né? E aí ela arquiteta, e quando ele vai abençoar, ela já dá uma instrução para Jacó: olha, faz o guisado do seu pai, vai primeiro na frente, tá? Mas mãe, eu não sou peludo, ele é peludo, eu sou liso. Eu vou matar o próprio guisado, você vai fazer do carneiro, do cordeiro, eu vou tirar a pele dele e você coloca, enrola sobre os seus braços, né? Vou fazer aí uma vestimenta para você, creio eu, né? E você vai lá, e quando ele te escutar, certamente ele vai fazer a distinção entre a sua voz e o seu irmão. Mas você apresenta, coloca o seu braço para ele apalpar, e ele vai ver que você realmente é Esaú. E você vai enganar ele, essa é a verdade, e você vai receber a bênção. Ela atravessou na frente, isso trouxe conflito sério, né? E assim foi feito. Quando Jacó ouve, ele fala: mas a voz não é de Jacó, de Esaú, é de Jacó. Ele falou: não, pai, sou eu mesmo, olha aqui, ó. Ele deve ter inventado, né? Eu tô rouco, sei lá, fiquei gripado. Toca em mim, tocou e falou: realmente, né, o braço é de Esaú. E o velho cego vai dar a benção do primogênito. Toda a benção, né, superior, né, que ele ia dominar sobre tudo e tal, sobre o mais novo, ele seria grande. Todas essas bênçãos para o primogênito que era dado, né, que era o herdeiro da primogenitura, foi dado a Jacó. Quando chega
o mais novo, o mais velho, ele já tinha perdido a bênção. E isso ele perdeu, né? Jacó tinha até uma razão, porque Esaú chega do campo cansado, com fome, como ele não tinha nada pronto, e Jacó estava ali disponível, e tinha feito um guisado, e ele viu, e falou, eu quero um pouco desse guisado. Ele falou, Jacó é esperto, já tem um nome de esperto, né? Jacó, que alguns pregadores dizem que é enganador, né? Eu não me atrevo a dizer isso. E aí falou, eu te dou um guisado, mas você me vende a primogenitura sua, tá? Que é de lei para você. Ele falou, rapaz, eu estou quase a ponto de morrer de fome, que vale a minha primogenitura? Então, pode ficar com ela, certo? E comeu o guisado. Certo ponto ele tinha razão, mas a mãe não devia ter levado a esse ponto, que Deus ia resolver de uma maneira, né, harmônica. E a mãe ajuda, e ele faz esse papelão de engano, e o pai fala, olha, o braço é de Esaú, a voz é de Jacó. Aí abençoou, e quando Esaú chegou do campo, ele ficou muito macho, muito bravo, né? Como diz aí o vocabulário aí fora, muito homem, né? Ficou bravo, eu vou matar Jacó porque ele me enganou. Mas ele tinha vendido a primogenitura, de certa forma ele tinha perdido o direito, né? De uma forma que Jacó usou de expertise, né? E aí, Rebeca, para não perder o filho mais novo, teve que mandar ele cair fora com a malinha nas costas. E aí toda a história vocês sabem, quando ele chegou no deserto, né? Ele mandou ele para a casa de Labão, o seu irmão, o irmão de Rebeca, tá? E durante a caminhada, ele deita ali animais selvagens, tudo, ele põe uma pedra sobre a cabeça e diz, Senhor, se tu me livrar de todos os animais, de todo mal durante essa caminhada, eu vou dar o dízimo de tudo que eu conseguir ao Senhor. E à noite ele dorme e tem uma visão maravilhosa, uma escada que do céu descia na terra e anjos e subia. E Deus então diz para ele que cumpriria, né, a promessa se ele fosse fiel. Já era projeto de Deus, né? Então o favoritismo do casal pelos filhos trouxe consequências sérias. Só não houve morte porque Deus interviu e teve misericórdia, porque quando sai do controle, Deus ele intervém, né? Ele é presciente, ele sabe, para não haver, para que os seus planos não sejam frustrados. E aí, ele dá um escape, Rebeca manda ele ir para longe, e então Esaú não mata Jacó, senão, se morresse, né, ia frustrar o plano de Deus. Então Deus interviu e deu escape para Jacó, embora Rebeca tenha errado, embora Isaac errou, né? Mas o plano de Deus não falhou e não foi interrompido, porque Deus trabalha, Ele cria situações onde não tem situações para que seu plano seja, né, cumprido na vida do ser humano. Maravilha. Avançando agora para o último e terceiro tópico, tá? O problema da predileção por filhos na família. Então nós vemos no primeiro o plano de Deus para a família, né? Sua proficiência. E no segundo nós vimos aqui o conflito familiar que nós discorremos agora. E agora nós vamos ver, no terceiro e último tópico, o problema da predileção, da preferência por filhos na família. Tá? Nós vamos ver esse último tópico. Primeiro ponto, Esaú, o filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25 e 23. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Gênesis 49, 3, né, Salmo 78, 51. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para os seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentisse prejudicado. Eles não entenderam esse plano e começaram a agir, né, com preferência para um e preferência para o outro. É o que acontece na família. O pai prefere mais um filho porque lhe agrada, né, ele é mais carinhoso e começa a passar pano quente na cabeça do filho. Faz arte, ele não bate, não corrige, né? É o paizão. Você não pode ser paizão. Você tem que ser pai, como o pai que está no céu, que não passa, né? Quando o pai ama o filho,
ele corrige. Diz a Bíblia que aquele a quem Deus ama, ele corrige. E aquele que aceita a correção é tratado como filho. Mas aquele que não aceita a correção é tratado como bastardo e rebelde, né? Então o pai não pode passar pano morno. O filho fez uma arte, ele tem que ir ensinando. Ele tem que tratar os filhos iguais. Tá? Fez uma arte, não é porque é o preferido, que ele acha que é o preferido dele, que ele vai deixar. E o outro que não é, ele vai e desce a lenha. Não. Tem que ser a correção. Se errou, pode ser o filho que lhe agrada, né? Porque não tem isso na família. Todos têm que lhe agradar, mas tem um filho que é mais chegado, né? Sempre tem, mas nós temos que ter sabedoria de não tratar diferente para não magoar o outro, para não dar rivalidade. E aí passava pano morno para Esaú, e aí não ouviu, não procurou a orar a Deus para saber, porque ele já tinha conhecimento, como deixar Deus trabalhar. Ele entra na frente e já ansioso para impetrar a bênção da primogenitura sobre Esaú, sem buscar a Deus, e Deus teria um meio mais harmonioso, em que não haveria conflito, e ia desenrolar normalmente. Mas como ele entrou na frente, e também Rebeca, aconteceu por preferência, né? Rebeca tinha preferência por outro que ficava em casa, né? E ali eles tinham uma harmonia, um aconchego melhor, e o outro caçava. E Rebeca também da mesma forma, passava pano morno para Jacó, mas desprezava o outro do campo. Não pode acontecer isso, tá? Por mais que o filho seja mais obediente, mais chegado, mais carinhoso, geralmente as meninas são mais carinhosas do que os homens, não podemos demonstrar preferência para um em detrimento do outro. Nós temos que tratar todos iguais, tá? E sempre aconselhando, senão vai criar esse conflito que deu aqui. E depois, para Deus arrumar, deu pano para manga, mas Deus é Deus, né? No segundo ponto do nosso último tópico, do terceiro tópico, nós temos Jacó, o filho predileto de Rebeca. Olha aí, ali nós vemos o predileto de Isaac, agora vamos ver o de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo, embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente. Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa, sabedora de que Esaú quebrou princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com uma mulher estrangeira. Tá? Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim deu instrução precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Esse deveria levar o assado ao pai e imitar a voz do seu irmão. Toda essa trapaça revela a fraqueza do caráter de Rebeca. Então, Rebeca não foi firme no seu caráter e no que Deus revelou para ela. E arquiteta esse plano de engano. Embora Esaú era um homem, desobediente, casou com duas mulheres, ele casou com duas mulheres, não seguiu aí o exemplo dos pais, que Isaac só teve Rebeca, casou com duas mulheres, e naquela época permitia-se a poligamia, e casou com mulher que era de outra nação, não tinha nada a ver com eles, ok? Desobedeceu, mas nem por isso ela podia atravessar na frente de Deus, e ela achando por essa razão de ser acima do plano de Deus, e em vez de orar e deixar Deus agir para que não houvesse conflito. Esaú ia ter com Deus, a rebeldia dele, mais tarde Deus tratou com a rebeldia dele, até os descendentes dele teve problema. Então ela não podia atravessar no plano de Deus, ela tinha que ficar orando e esperar Deus agir,
e tratar de igual modo, né? Ela fez aqui Jacó, né, desonrar o seu pai Isaac. Ela foi culpada também. Pecar, né, porque nós devemos honrar o pai e mãe, certo? E aqui ele fazendo essa trapaça, ele desonrou, quebrou esse mandamento. E por isso ela sofreu muito e também Isaac sofreu muito por atravessar na frente do projeto, do plano de Deus na vida dos filhos. Ok? Então o pai tem que orar a Deus e tomar cuidado com essa predileção, com essa preferência mais por um do que por outro. Vai dar problema, esse filho vai ter problema na sociedade. Né? Ele não vai saber que a sociedade é a sociedade e que sua casa é sua casa. Ele vai achar que a sociedade é sua casa e fazer, né, seu dodói, e aí vai dar problema. Tá? Vai ser um filho egoísta. Terceiro e último ponto do terceiro tópico. O problema da predileção pelos filhos. Tá? Então nós vimos aqui a preferência de Isaac, a preferência de Rebeca, e agora vamos dizer o problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como o líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor. Salmo 127, verso 3. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida dos seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional, espiritual dos filhos. Efésios 6 e 4. Então, Rebeca causou uma revolta no Esaú, por fazer aquela trapaça, e Isaac, né, não teve competência, vamos dizer assim, para contornar a situação, para deixar que o plano de Deus se desenrolasse, e foi dar preferência para Esaú. Então os dois erraram, né? O apóstolo Paulo diz que os pais não devem causar, né, irritar os vossos filhos, causar irritação, deixar eles nervosos, mas tratar com amor. E os filhos não devem desonrar os seus pais. E aqui aconteceu as duas coisas, né? E, semelhantemente, como eu já disse, foi o caso, né, do seu pai Abraão, o pai de Isaac, e da sua mãe, que atravessou no plano de Deus, e houve um conflito entre os dois irmãos, e até hoje perdura isso, né? Então nós vemos o conflito, esse fato repetindo na vida dos filhos de Isaac e Rebeca. Então, vamos aprender aqui. Pai, não promoveis, não provoqueis ira em vossos filhos, o apóstolo Paulo diz. Tá? Mas tratai com carinho, né? Não dando preferência mais para um para o outro para provocar ira. Ó filhos, obedecei os vossos pais, porque isso é honroso, é um mandamento com promessa para que você viva muito tempo na face da terra. Então, tem deveres para os filhos, deveres para os pais, né? E tem também os privilégios dessa obediência, né? Os privilégios desses deveres, os direitos, né, que você tem quando você obedece, dado por Deus. Que Deus abençoe sua vida. Eu acredito que essa lição foi de um grande aprendizado para você. Você vai poder, então, ensinar ali no próximo domingo na sua classe, tendo mais recursos subsidiários para você ali, então, ensinar melhor a sua classe. E, em troca, eu te peço que dá o seu like, compartilhe o vídeo, né? E também se inscreva no canal, meus queridos. E para concluir, fazer a conclusão aqui, na palavra de Deus, encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Efésios 6, verso 1 ao 4. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes aos pais, a eles, Efésios 6, verso 1 ao 3,
e os pais não devem provocar ira aos seus filhos. Efésios 6:4, é aquilo que eu estava dizendo, tá? Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Então, o pai tem que ser um psicólogo, a mãe tem que ser uma psicóloga, né? Saber distinguir aqui, certo? A personalidade dos filhos para os tratarem bem, né? De conformidade, porque são cabeças pensantes e cabeças pensantes são diferentes do outro. Mesmo sendo irmão, um tem uma personalidade diferente do outro. E aí nós temos que ter a psicologia e a orientação de Deus para tratar iguais e bem os filhos, respeitando, né, as suas personalidades. Como eles devem respeitar também os pais, né, honrando-os, né, para ser abençoado por Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Um beijão no coração.